Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal Sintomas de Gravidez antes do atraso da menstruação. E é sobre isso que eu irei falar neste vídeo. Me chamo Graça Paixão. É muito comum que as primeiras suspeitas de gravidez apareçam quando a menstruação está atrasada. Mas você sabia que muitas vezes o corpo começa a enviar outros sinais antes mesmo de o sangramento parar? A pegadinha é que eles são muito semelhantes aos sintomas clássicos da TPM e, portanto, são ignorados. E pelo mesmo motivo, nunca deve ser usado isoladamente como base para a confirmação da gravidez, que deve ser confirmada por exame de farmácia, preferencialmente seguido de exame de sangue que mede o hormônio beta-HCG, mas isso será explicado mais adiante. Mas continue comigo para ouvir os 6 primeiros sinais de gravidez que podem ser vistos antes de uma menstruação atrasada. E muito mais. Se tá gostando do vídeo, se inscreve no canal, eu irei amar. Primeiro, náuseas e vômito. Apesar de ser um dos sintomas mais comuns da gravidez, pesquisas mostram que até 90% das gestantes são acometidas em maior ou menor grau. Os enjoos não têm suas razões totalmente explicadas pela ciência. A hipótese mais aceita até agora é que os episódios de náuseas e vômitos estejam relacionados à estimulação do HCG, hormônio produzido durante a gravidez, na área do cérebro reconhecida como centro do vômito. Como esse hormônio é responsável por criar um bom ambiente no corpo da gestante para o bom desenvolvimento da criança, a náuseas, apesar do desconforto, costuma ser um bom sinal, pois mostra sua alta presença. Apesar disso, há mulheres que não enjoam, e isso não significa necessariamente um problema. É possível que os níveis de HCG sejam suficientes e o organismo não reaja com enjoos. No entanto, em relação às náuseas, um grande alerta precisa ser aberto. Porém, quando os episódios de vômito avançarem a ponto de causar perda de peso e dificuldade nas atividades diárias, pode ser necessário examinar o caso com cuidado e mesmo para dar tratamento. Segundo, tonturas e sonolências excessivas. Episódios de tonturas e sensação de sono excessivo também estão estampados entre os sintomas da gravidez antes do atraso menstrual, e ambos estão relacionados às grandes mudanças que ocorrem no organismo nesse período. Nas primeiras semanas de gravidez, o sistema circulatório começa a funcionar 2 vezes para permitir que o sangue chegue ao bebê adequadamente. Em um dos motivos da tontura constante é a pressão nos vasos sanguíneos. Outra razão para este sintoma pode ser a falta de ferro. A anemia é um problema muito comum em gestantes, pois o organismo passa a exigir mais desse nutriente do que o habitual, e sua falha pode levar a tonturas. Por isso, sempre vale a pena ficar atento a esse sinal, tanto para investigar mais a fundo em caso de persistência, quanto para evitar possíveis quedas causadas por episódio de tontura. A tontura é um sintoma muito comum no início da gravidez. O sono excessivo também está relacionado a grandes mudanças que ocorrem no organismo, algumas das quais são tanto o aumento da energia utilizada na circulação sanguínea, quanto a alta concentração de progesterona, hormônio importante para a implantação e manutenção da gravidez. Tá gostando do vídeo? Se inscreve no canal, eu irei amar. Terceiro, aumento das mamas. Assim que o óvulo é fertilizado, o corpo da gestante começa a trabalhar duro para manter essa gravidez e, claro, para cumprir seu papel mamífero de alimentar o bebê ao longo do caminho. Quando ela obtém um resultado positivo da gravidez, é natural que os olhos de uma mulher, assim como de outras pessoas, se voltem automaticamente para o ventre, esperando seu conhecimento, mas na maioria dos casos seus cresces primeiros. Isso ocorre porque nas primeiras semanas de gravidez, o bebê ainda é muito pequeno demais para produzir alterações externas
no ventre, mas os seios também estão em pleno funcionamento, trabalhando para se preparar para a produção de leite. Os músculos começam a engrossar, os canais internos ficam mais largos e até a pele fica mais firme. Esse sinal, porém, é um dos sinais duvidosos, pois muitas mulheres sentem que seus seios crescem durante a menstruação, o que também é verdade, mas por outro motivo, a retenção de líquido é um problema muito comum nesse período, que também é visto nos seios, que ficam duros nos dias que antecedem a menstruação. Como a diferença entre esses dois é sutil para a pessoa comum, isso acaba sendo um sinal não tão representativo quanto a primeira suspeita de gravidez. A quarta, mudança de humor repentina. Outro sintoma que muitas vezes é confundido com o sintoma da TPM são as mudanças de humor. Em ambos os casos, alterações hormonais estão envolvidas e antes que a gravidez seja detectada, ela é a causa principal. No entanto, depois disso, o estado emocional de uma mulher grávida torna-se outro poderoso gatilho para a mudança de humor frequente. A gravidez é um momento difícil e crítico na vida familiar, principalmente para quem está grávida. As mudanças físicas estão se tornando cada vez mais drásticas, sem mencionar as preocupações e os medos que acompanham todas as grandes mudanças. Mudanças repentinas de humor são muito comuns durante a gravidez e estão relacionadas a gatilhos emocionais e hormonais. O quinto, sangramento rosa claro da área genital. Qualquer sangramento durante a gravidez deve ser um sinal de atenção, pois pode indicar um aborto espontâneo. Mas você sabia que existe um sinal precoce que vem na forma de corrimento rosa ou marrom? Sim, sangramento leve é comum após a gravidez, em decorrência do processo de implantação, que é a implantação do embrião na parede uterina. No entanto, esse traço é um sangramento leve, que é mais como um episódio de descarga do que o próprio período. Se o sangramento for intenso e grave, você precisa consultar um profissional da saúde imediatamente. Sexto, aumento da frequência de micção. Neste ponto do texto, você já entende o quanto o corpo é afetado pelos processos da gravidez, não é verdade? E isso não será diferente com o sistema urinário. Nas primeiras semanas de gravidez, o fluxo sanguíneo para os rins aumenta em cerca de 60%, o que causa mais produção de urina, que geralmente se estabiliza por volta da 16ª semana. No entanto, à medida que a gravidez continua, a frequência de micção tende a aumentar novamente, pois todos os órgãos da região pélvica precisam ser reposicionados para encontrar espaço para o crescimento do bebê e, portanto, a capacidade da bexiga diminui, o que faz se tornar com frequência a ida ao banheiro. A sétima, cólica no abdômen. Aqui está outro sintoma que se confunde facilmente com a menstruação, pois durante a TPM as cólicas são comuns. Esse desconforto, porém, é mais comum no início da gravidez, pois o útero se adapta à chegada do feto e começa a crescer. Após a descoberta da gravidez, porém, é muito comum que a gestante tenha medo das cólicas, mas é importante esclarecer que elas são completamente naturais, devido a alterações nas regiões do útero e abdômen. Oitavo, menstruação atrasada. Por fim, chegamos à cereja do bolo, um sintoma frequentemente associado à gravidez, o atraso da menstruação. Claro, existem mulheres que têm um ciclo muito regulado, de modo que um dia de atraso dá o alarme, mas essa não é a regra, ok? Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, eu irei amar. Até o próximo!